Democratas divulgam novos dados sensíveis sobre o caso Epstein que podem comprometer sim a vida política de Donald Trump. Enquanto isso, a AIA, agência especializada da ONU em questões nucleares, alega que o Irã não abre mais o seu país para vistorias em pontos estratégicos de enriquecimento de urânio que podem estar sim desenvolvendo armas nucleares. Colômbia e Reino Unido param de compartilhar dados sensíveis com a Marinha dos Estados Unidos, alegando execuções extrajudiciais. Vai lembrar que o Pete Hegseth, em meio à chegada do USS Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, fala que sim, execuções podem acontecer contra líderes narcotraficantes da América Latina. Um recado claro a Nicolás Maduro. Enquanto isso, Trump garante que vai baixar as tarifas relacionadas ao café, o que pode ajudar demais a economia brasileira, e o Brasil deixa de comprar diesel dos russos em meio a sanções gigantescas do governo americano. Vai lembrar também que o Zelensky está envolvido em escândalo de corrupção e faz uma grande reforma ministerial, até para não perder o apoio do Ocidente. Para finalizar, falar também da Sanai Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, a dama de ferro do Japão, que faz graves ameaças à China, inclusive falando de intervenção militar, e os chineses respondem, aproximando os dois países de uma guerra na região do Índico-Pacífico, ali na região do Extremo Oriente. Será que teremos uma guerra entre Japão e China? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você nesse momento, já que ela é parceiraça aqui do canal, a possibilidade, com o dólar batendo as mínimas, pelo menos aí do passado recente, agora bateu 5,27, não é recomendação de investimento, claro, mas no momento que eu aproveito para diversificar minhas posições, com a Nomad, eles praticamente te pagam para você fazer isso. Porque usando o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Então, se está 5,27, você paga 5,12. Se está 5,30, você paga 5,15. E por aí vai. Cara, de verdade, é um baita benefício, tá? A Nomad já é a mais democrática, na palma da sua mão, é a mais utilizada do Brasil, a melhor que a gente tem aqui no nosso país. O aplicativo é sensacional, cheio de benefícios. Você pode utilizar nas suas viagens internacionais, já que é assim em mais de 180 países, sem ter que ficar pensando em pagar tarifa de cartão de crédito, ficar pensando no valor do dólar, porque você vai comprando antecipadamente, e ainda tem acesso a uma série de benefícios, como por exemplo, o Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, o cartão de crédito da Nomad, que te dá o benefício de ter cashback dolarizado a partir das suas utilizações aqui no Brasil mesmo, tá? Pô, então já vai pagar o restaurante, gasolina, conta de luz, pelo menos, né? Você tem ali um cashbackzinho em dólar para montar suas posições, além de ter pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços, dentre vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad. Então, link na descrição ou QR Code na tela para vocês, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Primeiro, né? Cenário meio improvisado aqui, mas fiquem tranquilos, tá? Amanhã a gente já volta pro nosso cenário aqui cotidiano, nosso cenário normal. Belezinha? Bom, galera, como eu trouxe para vocês na introdução, os democratas, eles divulgaram alguns trechos de e-mails, informações que foram listadas do caso Jeffrey Epstein, fazendo só um breve história, porque já falamos algumas vezes sobre esse assunto. O Jeffrey Epstein, ele esteve envolvido em escândalos relacionados a abusos com mais de 250 menores de idade e a alegação que ele comandava uma rede de exploração sexual. Professor, o Trump era amigo dele? Era. Isso quer dizer que o Trump participou desses crimes? Claro que não. Até porque, né? Assim, aparentemente, participar de festinhas ele participava. Talvez você considere que não seja muito ético, sei lá qual substância ele usou, sei lá se ele foi fiel à sua esposa, esses são outros assuntos, mas não é crime, vocês entendem que existe uma diferença. Agora, se ele esteve relacionado a uma rede de exploração ou até se envolveu com menores de idade, aí claro que é crime. Então tem a parte ética e a parte até mesmo criminal desse processo. E a gente sabe que desde o começo do ano, os republicanos, quando assumiram a presidência, falaram que iam divulgar uma série de dados sensíveis do caso Epstein. Isso nunca foi divulgado, de fato, né? A gente teve, por exemplo, em maio, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos alegando que o nome do Trump aparecia nos documentos relacionados ao caso do Jeffrey Epstein. E agora, algumas informações foram divulgadas. Aparentemente, nessa troca de e-mails, primeiro, o Epstein falava que o Trump sabia de tudo o que ocorria e, aparentemente, ele também esteve envolvido, ou passou horas, com uma das vítimas que sofreu ali abuso sexual.
Os republicanos, a própria Casa Branca já se defendeu, alegando que a pessoa que alegadamente ele passou horas é uma pessoa que já falou que o Trump era super bonzinho, que não teve nenhum tipo de problema, inclusive que denunciou o Jeffrey Epstein por ter cometido alguns abusos contra ela, mas não exatamente o Donald Trump. Então, assim, são informações novas que estão sendo divulgadas e, como eu trouxe para vocês, isso pode complicar bastante a vida política do Trump, porque, lembrando, ele não está passando por um momento de grande popularidade. O Trump hoje tem o seu menor índice de aprovação desde o começo do seu governo, cerca de 37% de aprovação. A gente sabe que as tarifas estão prejudicando a economia dos Estados Unidos, trazendo uma inflação, existem alguns pontos geopolíticos de discordância. Então é fato, cara, que assim, mais um caso agora do ponto de vista moral pode comprometer a popularidade do Trump e estamos nos aproximando do midterm elections, que são as eleições de meio de mandato, que podem fazer com que todo o Congresso se vire para o lado democrata, dificultando bastante o futuro do governo Trump. Se eu pudesse falar um lado positivo, é que aparentemente hoje a gente vai ter o fim do shutdown. A gente teve ontem uma aprovação pelo Senado, 60 votos a 40, para encerrar o shutdown. Hoje vai ser votado pela Câmara, não sei quando você está me assistindo, mas muito possivelmente o shutdown vai estar encerrado e as contas públicas vão ser pagas novamente. Funcionários, setor de aviação, a NASA, o Exército, tudo vai ser pago novamente, o que, claro, tende a aumentar a popularidade do governante americano. Além disso, como eu trouxe para vocês, o Irã, a partir do Ali Khamenei e também do Pezeshkian, presidente do país, anunciou que vai retomar o seu programa nuclear, inclusive com apoio dos russos, já que houve o firmamento de uma parceria, na casa aí, galera, de bilhões de dólares envolvidos, hein? Bem importante. O Irã, ele alega que os seus principais pontos de enriquecimento de urânio não foram destruídos, mesmo com os bombardeiros sendo utilizados no território iraniano, região de Isfahan, Fordow, a região de Natanz foi bastante comprometida, mas o Irã alega, por exemplo, que todo o urânio enriquecido ainda foi preservado. Só que a gente sabe que existe um organismo da ONU, a IA, Agência Internacional da Energia Atômica, que o trabalho dela é justamente vistoriar esses programas de enriquecimento de urânio para ver se de fato eles são sendo utilizados para fins bélicos ou para fins pacíficos. As últimas informações que a gente tem são as informações que datam ali de 5 meses atrás, ou seja, antes mesmo da Guerra dos 12 Dias, que fala que o Irã tinha 440 quilogramas de urânio enriquecido acima de 60% de pureza, o que daria para fazer, caso fosse para 90%, e eu, claro que eu não sou engenheiro, né, nuclear e tal, mas é um passo, cara, bem menor do que enriquecer até 60%, de 60% até 90% é bem rapidinho, poderia ter o desenvolvimento de até 10 bombas atômicas. Isso quer dizer que o Irã tem? Não, isso quer dizer que aparentemente o material radioativo estava perto de ser produzido, né, nesse sentido. Se ia realmente ser produzido, se era elemento de dissuasão, são outros 500, mas é fato que existe um grande salto tecnológico. Tem que realizar testes nucleares, tem que fazer as ogivas ser colocadas em mísseis, que tenham capacidade também nucleares, então assim, não é um simples, enriqueceu 90%, já tem as minhas armas. Até por isso Israel fez o dispositivo que ele chamou de um ataque preventivo, né? Pois bem, galera, o que a IA está falando agora é que há 5 meses o Irã ele não deixa fazer vistorias nessas áreas de instalações mais sensíveis. Até houve um acordo mediado ali no Egito, no Cairo, em que o Pezeshkian permitiu que a IA vistoriasse alguns pontos nucleares, mas não exatamente esses mais estratégicos. Como nós já tivemos declarações do Irã alegando que tem capacidade para disparar 2.000 foguetes contra Israel, que vai voltar ao programa de enriquecimento porque é só para fins pacíficos, eu diria que é mais uma informação que pode aproximar Irã e Israel de novos ataques. Porque lembrando, hein, tanto Israel quanto o Trump garantiram que o ataque ele foi feito, mas a guerra não acabou. Se o Irã continuar enriquecendo urânio, sim, pode ter um novo ataque contra as instalações nucleares iranianas. Além disso, galera, assim como o Reino Unido, que eu já tinha compartilhado para vocês ontem, parou de fornecer informações sensíveis para a Marinha Americana para evitar que o Reino Unido seja cúmplice do que está acontecendo na região do Caribe. A gente sabe que o governo americano já eliminou mais de 70 pessoas que o governo americano alega que são narcotraficantes, que estão levando ali entorpecentes da região da América do Sul, da América Latina como um todo, em direção aos Estados Unidos, mas não existe uma comprovação, pelo menos essa é a alegação do Reino Unido, da ONU, da Colômbia, da Venezuela, até mesmo do Brasil, que vem chamando isso de execuções extrajudiciais. O próprio Reino Unido, por exemplo, o MI6, né, que é a inteligência britânica, isso porque eles fazem parte do Five Eyes, hein, compartilhamento de inteligência em nível global.
alegou que não pode compactuar, que o Reino Unido sempre ajudou a fazer interceptações de pessoas ali, né, na região do Caribe, mas os barcos eles eram interceptados, a mercadoria confiscada e passavam pelos devidos processos judiciais. Não execuções sem a devida fiscalização prévia. Pelo menos essa é a alegação do Reino Unido. E a Colômbia, que a gente sabe também já foi ameaçada pelo Trump, o próprio Gustavo Petro também virou um inimigo dos Estados Unidos, o que, aliás, é uma derrota bem sensível para os americanos. A Colômbia sempre foi um grande parceiro estratégico dos Estados Unidos na América Latina. Inclusive do ponto de vista militar, o Gustavo Petro alegou que está suspendendo as informações para a inteligência do país. Segundo suas palavras, hein? Ordena-se, em todos os níveis da inteligência e de força pública, suspender o envio de comunicações e outros contatos com a Agência de Segurança dos Estados Unidos. A luta contra as drogas deve subordinar aos direitos humanos pelo povo caribenho. Ou seja, os americanos não acham que as informações sensíveis à inteligência colombiana seja super estratégica para fazer algum tipo de ação militar contra a Venezuela e tal. Mas é fato que o Reino Unido deixa de compartilhar informações, a Colômbia também deixa. Vocês entendem mais uma vez, né? É de grãozinho em grãozinho, mas como isso representa o isolamento geopolítico dos Estados Unidos. Países que estão se recusando a estabelecer relações geopolíticas, compartilhamento de dados, alegando que os Estados Unidos não está respeitando os princípios internacionais. E como a gente sabe que o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões, já chegou na região do Caribe, o Pete Hegseth, secretário de defesa, ou chefe do Pentágono, ou o Departamento de Guerra, como ele chama agora, deu uma declaração pública colocando que os Estados Unidos têm sim o direito de eliminar qualquer líder narcotraficante que ameaça o território americano. E por que eu falo que isso é sensível para vocês? A Venezuela já declarou estado de emergência, situação de guerra, preparando todas as suas tropas, ali tanto a milícia bolivariana, o exército regular, tudo. E o Pete Hegseth declarou, os Estados Unidos como um todo, que a Venezuela, ou o Nicolás Maduro, compactua com gangues como o Tren Aragua e é líder do cartel Los Soles. Ou seja, uma dessas lideranças que podem ser perseguidas e eliminadas pelos Estados Unidos, claro, é a própria Venezuela. O Trump, percebendo que a sua situação econômica ou dos Estados Unidos talvez não esteja da melhor possível, anunciou que as tarifas estão sendo sensacionais. Eu até falei para vocês, né? Que os americanos vão pagar uma espécie de dividendo de $2.000 para cada cidadão americano, excetuando os mais ricos, já que ele alega que as tarifas foram feitas para proteger a população americana, proteger a indústria americana. Só que vai lembrar, quando os americanos eles colocam tarifas em cima de produtos estrangeiros, na verdade, você está colocando como se fosse uma espécie de imposto para a sua população local. Porque você comprava um produto chinês, sei lá, por $10, você colocou uma tarifa de 50%, agora o produto chinês vai ficar $15. Ou seja, é o mercado americano que está perdendo com isso. O que o Trump alegou? Que ele vai pegar esse dinheiro extra arrecadado com as tarifas e vai pagar lucros e dividendos, para a população americana na forma de $2.000. É uma forma de tentar resgatar sua popularidade e alegar, tá vendo? Eu não estou fazendo isso para tirar dinheiro da população americana. Estou fazendo isso para proteger a minha indústria local. Só que a gente sabe que existem alguns produtos que os americanos simplesmente não conseguem suprir a demanda. E talvez as situações mais bizarras, né, seja a situação do café. Porque o Trump ele colocou tarifas de 50% em cima do Brasil, que era o maior exportador de café para os Estados Unidos, colocou tarifas no Vietnã, só que os americanos simplesmente não têm uma oferta para suprir a demanda interna do seu mercado local. Então você tem um produto tão importante para a vida, para o cotidiano da população americana, que é o café, ficando mais caro. Como eu falo para vocês, tá? Quando você pega, por exemplo, protecionismo no mundo atual, cara, a União Europeia é protecionista, o Brasil tem medidas protecionistas. Então eu não acho que o Trump adotar medidas protecionistas contra alguns setores estratégicos seja completamente errado. Poxa, tem setores sensíveis, setor farmacêutico, bélico, de chips semicondutores, ele acha estratégico? Acho que pode proteger, desde que haja uma negociação, não uma imposição. Eu acho que isso só prejudica as relações geopolíticas americanas, e desde que faça sentido. Então eu vou proteger, sei lá, o setor, de chips semicondutores. Por quê? Porque tem indústria local. Agora eu vou proteger meu setor do café. Qual setor? Se os americanos não produzem café, entende? Então, óbvio que isso só traz prejuízos para a sociedade americana, tá? O Trump prometeu que vai reduzir algumas tarifas específicas do café, e claro que isso pode beneficiar bastante o mercado brasileiro. Além disso, os americanos, percebendo que os russos talvez não estejam tão dispostos a negociar, se bem que o Sergei Lavrov
ministro das Relações Exteriores, que voltou a aparecer depois de um período afastado, deve ter uma chamada de atenção, puxão de orelha por ter sido muito radical nas negociações com os americanos, falou que a Rússia está disposta a negociar novamente, a estabelecer um processo de paz. Aparentemente a Rússia vai aceitar conceder alguns pedidos americanos? Não sabemos, né? Mas aguardar cenas dos próximos capítulos. Só que é fato que os Estados Unidos sancionaram duas das maiores petrolíferas do país, que é a Rosneft e a Lukoil. A Índia aparentemente vai reduzir as importações, a China vai reduzir as importações e agora até o Brasil. As informações dão conta que o Brasil, que lá em 2022 importava cerca de 95 milhões de dólares de diesel dos russos e passou para 2024 a 5,4 bilhões de dólares, ou seja, uma porção bem importante, quase 60% de tudo que a gente importava vinha dos russos. Porque estava de fato em promoção, vamos colocar assim, preços muito competitivos. O Brasil agora deve exportar só para 17%, ou seja, importar somente 17% do seu diesel para os russos, pelo menos são as cotas importadas até o momento. O Brasil teme também as sanções secundárias. Teme que furar ou continuar comprando petróleo, diesel dos russos possa comprometer algum tipo de relação também com o Ocidente. Lembrando que o Brasil tem a posição de em cima do muro, né? Ou seja, tenta negociar com os dois lados. Enquanto isso, a Ucrânia está envolta em um escândalo gigantesco de corrupção em um setor que é super estratégico para os ucranianos, até porque está chegando o inverno europeu. E o inverno europeu não é igual ao inverno brasileiro, que você coloca uma meia no pé, um cobertorzinho para dormir e tamo junto. O inverno europeu é um inverno muito rigoroso, principalmente no leste europeu, onde você tem uma continentalidade mais acentuada, um gradiente de temperatura maior. As temperaturas ficam muito negativas. Precisa de energia, precisa de sistema de aquecimento até para as pessoas não morrerem de frio, tá? Essa é a situação do inverno ucraniano. E a Rússia, sabendo disso, ataca a ponto os setores sensíveis do setor de energia. Então já há um risco de apagão, já há um risco de colapso da saúde da sociedade ucraniana, e a gente teve notícias que empresas energéticas da Ucrânia estavam envolvidas em escândalos de corrupção na oferta de energia. Propina que estava sendo paga em meio a uma guerra, em meio à população, e isso eu sempre trouxe para vocês, né? Quando o Zelensky, por exemplo, ele fez uma proposta de reduzir a independência de órgãos de fiscalização, colocando debaixo do governo, foi muito criticado pela União Europeia, muito criticado pela própria população ucraniana, ele voltou atrás. Mas por quê? Porque a Ucrânia ela é conhecida como um dos países mais corruptos do continente europeu. Aliás, a Ucrânia ela não se integrou antes à União Europeia e à própria OTAN também, não só, claro, mas também, porque existem alguns princípios para fazer parte dessas organizações. Um dos princípios é uma economia de livre mercado, é um respeito, uma subordinação aos interesses americanos e também combate a escândalos de corrupção, pelo menos, claro, teoricamente. E a Ucrânia é um país envolto, sim, em escândalos de corrupção. O Zelensky, até para não desagradar o Ocidente, anunciou que está apoiando todas as investigações, que vai haver uma limpeza na gestão da Energoatom, que é a empresa envolvida nesses escândalos, e que os ministros da Justiça e da Energia não vão continuar nos seus cargos, que é uma questão de confiança. Mas é claro, né, galera, que independente das ações que o Zelensky tomar, é bom mostrar essas medidas, mas compromete um pouco a credibilidade, porque pensa, já existe uma resistência cada vez maior de vários países europeus com essa direita mais nacionalista, tal, vendo, poxa, o dinheiro do contribuinte alemão, do contribuinte francês, está indo sustentar a Ucrânia, e os caras ainda estão envolvidos em escândalos de corrupção, está sendo para pagar propina para a empresa estatal ucraniana, entende? Então, claro que isso pode comprometer ainda mais a ajuda aos ucranianos. E para finalizar, pessoal, Sanai Takaichi, que foi eleita prometendo fazer uma reforma do Japão, The Japan is Back, se denominando, né, a Dama de Ferro japonesa, inclusive tendo seu padrinho político, o Shinzo Abe, como uma grande referência para o futuro de governo, e a própria Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, com uma referência ali, como o que ela deveria fazer, uma postura mais rígida, mais agressiva, até substituindo Shigeru Ishiba, antigo primeiro-ministro japonês, que perdeu muita popularidade justamente por ter sido muito complacente, ter aceitado um acordo até que vexatório com os Estados Unidos, ela promete que uma das suas propostas é o rearmamento japonês. Vai lembrar que o Japão é um país numa situação complicada do ponto de vista geográfico e geopolítico. Quando você analisa o mapa japonês, vamos pensar nos vizinhos? É a Rússia, em que há problemas de disputas de ilhas.
É a China, em que há problemas históricos e disputas territoriais. É a Coreia do Norte, que está fazendo testes nucleares, testes com mísseis pelo menos, né? Que passam por cima do território de Hokkaido e caem no mar do japonês. Então, essa é a situação japonesa, entende? É óbvio que o Japão, ele também está pensando em se rearmar, apesar da sua constituição ser uma constituição pacifista, principalmente depois dos, entre aspas, erros, vamos colocar assim para não falar coisa pior, que o Japão cometeu no final do século XIX e no momento ali antes da Primeira Guerra e até durante, né, a primeira metade do século XX, em relação aos seus vizinhos, ao Extremo Oriente, ao Sudeste Asiático, inclusive em relação aos chineses e aos sul-coreanos. A Sanai Takaichi deu uma declaração junto ao parlamento japonês, colocando que ela percebe que existem riscos numa região tão estratégica do planeta que é a região da Ásia-Pacífico. Por isso, caso a China fizesse algum tipo de ação militar contra Taiwan, o Japão se sente ameaçado. Seria uma questão de vida ou morte, então o Japão poderia ter que responder aos chineses. Poderíamos ter que fazer uma ação militar contra os chineses em caso de uma agressão contra Taiwan. Só que vale lembrar que o Japão tocou num ponto sensível, que é a questão de Taiwan. Porque quando a gente fala de uma agressão chinesa ou da República Popular da China a Taiwan ou a República da China, a China não vê isso como uma agressão militar. Para quem não sabe a história, bem rapidinho, em 1949, em meio à Revolução Chinesa, o Kuomintang, o Partido Capitalista Nacionalista, sai derrotado, foge para a Ilha de Formosa e funda o que eles chamam de a verdadeira China, que é a República da China. Só que o Partido Comunista Chinês, liderado pelo Mao Tse-tung, não aceita essa derrota. Aliás, não aceita essa reivindicação. E fala que não, que a República Popular da China é a China continental e Taiwan. Então, na prática, o que a gente tem são duas Chinas. A República da China, que é Taiwan, que foi reconhecido por grande parte do Ocidente, da ONU, até 1971, e a República Popular da China, que hoje, na prática, era todo mundo, não falo todo mundo porque existem pouco mais de 10 países, né, que reconhecem Taiwan como a China de verdade. Mas até os Estados Unidos, os japoneses, por exemplo, oficialmente falando, eles não reconhecem Taiwan como um território independente, ou como se fosse a China verdadeira. Eles reconhecem a República Popular da China, a China do Mao Tse, do Deng Xiaoping, do Xi Jinping hoje, né, do Partido Comunista Chinês, como a China real. Então, quando a China aparece assim na mídia, né? Nossa, a China está realizando exercícios militares em Taiwan, no Estreito de Taiwan. Para a China não é um problema, porque o Estreito de Taiwan é da China. Eles nunca reconheceram a independência da República Popular da China. É claro que existem diferenças históricas, mas guardadas as devidas proporções, vamos imaginar, por exemplo, em 1988, nós tivemos uma reforma constitucional que colocou Fernando de Noronha como território do estado de Pernambuco. Vamos imaginar que Fernando de Noronha não tenha concordado com isso e naquele momento Fernando de Noronha declarou a sua independência. Não, somos um país independente. Só que o Brasil não reconheceu isso. Aí, de repente, os estados falam assim, Brasil, também não reconheço, não acho que Fernando de Noronha é independente. Mas olha, você não pode fazer exercícios militares, eu vou fazer aqui visitas diplomáticas ao governo independente de Fernando de Noronha sem a sua autorização, vou vender armas, equipamentos militares, fechar parcerias econômicas. Pô, o que é isso, entende? Então, essa é a visão que a China tem. Como assim eu não posso fazer exercício militar num território que é meu? Entende? Essa é a complexidade da situação. E o Japão ainda falar de Taiwan é ainda mais problemático porque em 1931, por exemplo, a gente teve a invasão japonesa na região da Manchúria. O Japão, por exemplo, invadiu o território de Taiwan e declarou como um território que pertencia ao Japão, no momento ali do imperialismo japonês no final do século XIX e início do século XX. Tanto que, por exemplo, a própria cônsul da China, por exemplo, em Osaka, deu declarações problemáticas, alegando que cabeça suja que se enfia em problemas deve ser cortada, fazendo uma referência ao que a Sanai Takaichi falou, ou seja, não é problema do Japão, para quem vai pertencer Taiwan, o que a China vai fazer. Isso é uma questão interna do governo chinês. E o porta-voz das relações exteriores da China colocou que qual sinal que a líder japonesa, a Sanai Takaichi, pretende enviar às forças separatistas. Ela busca desafiar os interesses centrais da China e impedir a reunificação nacional? Qual direção ela quer levar as relações sino-japonesas? Só que pelas declarações que a cônsul chinesa em Osaka deu, muito possivelmente o Japão vai ter que expulsar essa diplomata. Se expulsar a diplomata, a China pode colocar isso como uma ofensa, até porque houve também ingerência em questões internas, como a questão da China. Ou seja, se a Sanai Takaichi... e aliás ela até falou, tá? Olha,
realmente errei em ter falado isso, mas não me retrato. Eu penso realmente que se houver algum tipo de intervenção em Taiwan, isso coloca em risco a existência do Japão, mas concordo que não deveria ter falado. Ou seja, não foi um pedido de desculpa exatamente. Ela continua pensando exatamente a mesma coisa. A Sanai Takaichi, que tem uma proposta de militarização e talvez até o desenvolvimento de artefatos nucleares, vai arranjando briga talvez com a maior potência regional da região do Pacífico, que é a China. E aí, pessoal, quem tá certo nessa história? Será que teremos um conflito entre China e Japão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.